Simone Biles, atleta dos Estados Unidos agora, que participou das Olimpíadas na França, e o profeta Joseph Smith, eu queria que você me dissesse, ambos tinham fé ou eles tinham somente uma estratégia de guerra? Quem tem estratégia de guerra tem fé? Ou quem tem fé tem uma estratégia? Você sabe me responder? Eu já começo na risada. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui através de nosso podcast, aula do Livro de Mórmon. Hoje nós vamos falar sobre estratégias da fé, baseado em Alma 43 a 52. Se você não é de Belo Horizonte e não faz instituto onde você mora, por favor, lance a sua frequência e você se tornará um aluno meu aqui do Instituto Belo Horizonte. Se você é de BH, aqui da região, de qualquer lugar por aqui, por favor, não esqueça de lançar sua frequência, que se encontra na descrição desse vídeo. Se você não lança frequência, não fica valendo. Por favor, não esqueça, por favor. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Reginaldo. Os mais íntimos me chamam de Regi e eu fico muito feliz quando chamo assim. E é uma honra compartilhar com vocês esse estudo baseado no Vem e Segue-me da semana. O contexto vocês já sabem, né? O que estava acontecendo. Guerra entre os nefitas e os lamanitas. E parece que o livro de Mórmon só tem guerra, né? Quando eu comecei a estudar o livro de Mórmon, eu assustei demais. Falei, que matança, que livro sanguinário, que negócio é esse? E tem uma boa parte, eu não sei qual é a porcentagem, mas é gigante, das guerras entre nefitas e lamanitas. E nesses capítulos de hoje nós vamos estudar o capitão Moroni com as suas estratégias de guerra. Mas tudo está nas Escrituras para nos servir de proveito, para nos ajudar na vida. Então, nós vamos aprender hoje estratégias de guerra. Porque essa vida é uma luta, é uma guerra que começou antes de nós nascermos, começou lá na pré-existência e perdura até os dias de hoje. E se nós não tivermos estratégias, nós não conseguiremos vencer. Mas a pergunta vai aí, eu queria que você colocasse nos comentários. Quem tem estratégia de guerra tem fé? Ou quem tem fé tem uma estratégia? Me responde, você pode me responder? Essa eu fiquei curioso. Eu queria ver vocês aí escrevendo nos comentários e, se possível, curtindo também. Eu vou lá em Alma, então, na Alma 44, no versículo 4, que nós vamos ver algumas coisas, por que deram certo entre os nefitas. Diz o seguinte: ora, vedes que esta é a verdadeira fé em Deus. Sim, vedes que Deus nos manterá e conservará e preservará, enquanto formos fiéis a Ele, a nossa fé e a nossa religião. E nunca permitirá o Senhor que sejamos destruídos, a não ser que caiamos em transgressão e renunciemos à nossa fé. Moroni, então, e os nefitas começam a dizer por que dava certo, ou o que prevalecia em épocas de guerra. Fiel à religião, fiéis a Jesus Cristo, confiando plenamente nele, seguindo as orientações dos profetas vivos, aqueles que são profetas, videntes e reveladores, ensinando cada detalhe de guerra, cada movimento, cada estratégia, cada passo, cada conferência geral, cada conferência de estaca, cada conferência de ala. Somos nós recebemos técnicas estratégicas para poder lidar com os desafios da vida. Então, se você perceber, em Alma, no capítulo 48, deixe-me abrir aqui, lá no versículo 8, fala o seguinte: sim, ele estivera, falando de Moroni, reforçando os exércitos dos nefitas e construindo pequenos fortes, lugares de refúgio, levantando parapeitos de terra ao redor de seus exércitos, e também levantando muros de pedras à sua volta, ao redor das cidades e das fronteiras de suas terras, ao redor de toda a terra. Moroni tinha estratégias inovadoras.
cada momento ele usava de tecnologia para poder lidar com as construções e fortificações. Ele usou tudo que ele podia. Ou nós achamos que caiu do céu ou que anjos construíram. Ele usou de tudo que ele tinha. E eu preciso conversar com vocês a respeito de aplicativos de produtividade, inteligência artificial, o bom uso das redes sociais para aprendermos, para a gente construir redes de apoio, pessoas com os mesmos pensamentos, com a mesma fé, ou pessoas que têm os mesmos valores, mesmo não sendo da nossa fé. Eu fico imaginando um jovem hoje que não use o Trello, o Notion, inteligência artificial como o ChatGPT, eu esqueço como que fala o outro. São as inteligências artificiais. Vocês acham que nesse momento eu estou usando o podcast por qual motivo? Os tempos mudaram. Os jovens hoje estão ligados de outra maneira. Como que eu vou ficar no ensino de 4, 5, 6 anos atrás? Eu uso o ChatGPT para poder criar os meus roteiros, para poder pesquisar o que eu vou ensinar para vocês. Eu uso de recursos e desafio vocês a usarem também. Os nefitas se adaptaram conforme as circunstâncias mudavam. Conforme as coisas iam acontecendo, eles também mudavam. Se você não mudar, você vai se perder. Isso inclui mudar seu pensamento, mudar seu comportamento, mudar as suas crenças com relação a mudanças no mercado de trabalho, profissão, a tecnologia. As coisas não param mais. Ou nós seguimos essa tendência a nosso favor, ou nós seremos engolidos por isso. Eu tenho 51 anos e faço uso de tecnologia da qual eu tenho muita dificuldade. Mas enquanto isso eu desenvolvo habilidades e vou aprendendo. E se vocês quiserem seguir, vem comigo. O que vocês têm de vantagem é que vocês serão muito mais rápidos do que eu, porque vocês praticamente nasceram na tecnologia. E vocês se darão muito melhor do que eu. Mas eu te digo, se você não se adaptar, se você não mudar os seus rumos, eu passarei na sua frente. Sabe por quê? Porque eu estou aberto a novidades. Eu estou aberto a ir para frente e vou seguindo. O interessante é que os lamanitas naquela época, eles não tinham tecnologia nenhuma. Fala que eles estavam praticamente nus, pelados. Só tinha alguma coisa que cobria a sua genitália, era só isso que eles tinham. E muita valentia e alguma coisa na mão. Mas isso não dava superioridade para combater alguém que estava preparado. Porém, se alguém dos nefitas não seguisse as instruções, não fizesse as adaptações e não mudasse, facilmente os lamanitas os matariam, sem a menor dúvida. Por isso que eu quero dar um pulinho aqui em Alma, no capítulo 43. E deixe-me só ver aqui onde eu estou. Só para que vocês entendam, eu estou com duas telas. Eu estou com uma tela aqui do meu notebook, que está aberta, gravando o podcast. Estou com a outra tela aberta. Nessa tela aberta tem várias abas. E isso não funcionava na minha cabeça até pouquíssimos dias atrás, onde eu tinha que fazer uma coisa de cada vez. Eu estou com várias telas abertas na minha frente, onde eu tenho o roteiro do que eu vou falar, eu tenho o controle do tempo do que eu estou falando, tenho as abas abertas para poder fazer a leitura, e se acontecer qualquer coisa, eu tenho aqui o ChatGPT para poder fazer alguma pesquisa rápida. Ou mudamos, ou somos engolidos. Ou mudamos, ou alguém muda na nossa frente. Alma 43, a partir do versículo 19, diz o seguinte: E quando os exércitos dos lamanitas viram o povo de Nefe, ou seja, que Moroni preparava seu povo com couraças, com escudos nos braços, sim,
e também com escudos para proteger-lhes a cabeça, e também estavam vestidos com roupas grossas. E no 20 fala, e com cimitarra, com arco, com flecha, com pedra, com funda. Não, isso eram os lamanitas, desculpa. Eles não estavam preparados com isso. E fala aqui que eles estavam nus, usando uma pele que cingia os lombos. E fala dos lamanitas novamente no 21, e eles encontram para essa batalha. Então não tinha como os nefitas perderem. Eu gostaria de falar com vocês sobre a aplicação das guerras modernas. E são tantos setores da nossa vida que poderiam ser protegidos, mudados, adaptados. Mas eu gostaria de falar somente de 3. Sobre nossas finanças, sobre nossa educação e sobre nossa saúde mental. Vocês já devem sentir um pouco a dificuldade financeira, alguns de vocês. Claro que tem alguns aqui que já estão muito bem sucedidos. Vocês sabem que entrar numa faculdade a gente entra, batalha, é guerra todo santo dia e parece que nunca vai terminar. E saúde mental é algo que a gente sabe muito bem. Sobre planejamento financeiro, existem aplicativos de finança. Existem aplicativos no qual você joga lá a sua renda. Ele monitora os seus gastos, cria orçamento. É impossível um jovem hoje que não usa um aplicativo. Eu queria dizer a respeito de investimentos. Na guerra financeira existem plataformas que permitem com que você comece a investir. São pequenas quantias, você pode investir com R$10, R$20. Você vai construindo um portfólio com o longo do tempo, quando você chegar na minha idade, você não vai ter as dificuldades que eu tenho. Por favor, siga isso. Escute os profetas. Siga o modelo da igreja. Tenha educação financeira. O que não falta hoje no YouTube são cursos gratuitos sobre finanças. Na igreja sempre tem ensinando sobre isso. Você sabia que o Banco Central criou um curso com 20 horas de duração, totalmente gratuito? Você sabia disso? Eu estava fazendo esses dias, a grade é fantástica. 20 horas de duração, um produto feito pelo Banco do Brasil, se chama Gestão de Finanças. Eu vou ver se eu me adaptei às mudanças e se eu conseguir, eu coloco aqui na descrição do vídeo o site, mas é só você entrar escolavirtual.org e lá você encontra o curso Gestão de Finanças. Gestão de Finanças pelo Google, eu acredito que você já localiza. Curso fantástico. Precisamos aprender a batalhar e batalhar contra a pobreza. E não existe nenhuma vergonha em ser pobre. Existe uma vergonha em não proporcionarmos algo melhor para aqueles que virão de nós. Em darmos uma melhor condição de vida, em aproveitarmos mais as batalhas dessa vida, desfrutando os momentos de paz numa praia, do que ficar contando os reais para poder ver o que faz da vida. A batalha financeira ela é pesada. Somente quem tem dívida e que não consegue dormir é que sabe explicar a batalha mental, a batalha familiar, emocional, o tanto que desgasta essa luta. E ela é implacável. Os juros dormirão com você. Eu acho que é assim que é o verbo. O juro, vou colocar no singular. Dormirá com você, os juros. Agora eu fiquei, gente, é juros. Isso daí, o aumento. Dormirá com você, acordará com você, mesmo que você não tenha coragem de abrir a sua fatura do cartão de crédito. Mesmo que você não tenha coragem de fazer o lançamento para ver quanto você ganha e quanto você gasta. Isso é implacável. Ele é pior do que o demônio. Ele acaba com a sua vida, saiba disso. Os juros. Queria falar também sobre educação, sobre o aprendizado contínuo, sobre seguir as mudanças.
Os nefitas mudavam as suas estratégias e usavam até mais que uma estratégia. Se nós não nos mantermos atualizados, adquirindo novas habilidades, fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, nós não daremos conta de entrar no mercado de trabalho. E eu não estou falando de mercado de trabalho somente da CLT, porque isso é algo que está praticamente em desuso com muitos brasileiros e estão corretíssimos com relação à veia empreendedora, visão de futuro. Mas, se nós não tivermos atentos a essas mudanças, a essa guerra que outras pessoas estão aí evoluindo, crescendo, e as vagas estão sendo ocupadas, e é uma guerra para se chegar lá. E digo, fiéis e infiéis conseguem vagas. Fiéis e infiéis estão estudando. Fiéis e infiéis estão progredindo. Fiéis e infiéis estão numa jornada de vida, lutando. E muitos infiéis ganharão, porque passam horas e horas estudando, passam horas e horas se esforçando, se adaptando a todas as mudanças de mercados, evoluindo em toda a questão tecnológica. Nós ficaremos para trás. E aí você fala, Reginaldo, o mais importante é o reino celestial. Sim, mas o bom é chegar no reino celestial rico, ou pelo menos sem dívida. Essa é uma proposta para a minha vida e convido vocês ao mesmo. Façam uso da inteligência artificial, uso de aplicativos, uso de todas as coisas que estão à sua disposição. Quem não faz uso desse tipo de coisa hoje está ficando pelado igual os lamanitas daquela época. Não dará conta. Vou ver se eu coloco aqui, mas tem um site chamado Catraca Livre e eles colocam 8 plataformas que te dão cursos gratuitos, mas muito bons. Mas muito, muito bons. O que não falta hoje é conhecimento disponível a todos. Basta você ter a disciplina com seu dedo, a guerra chamada ali, ficar passando o TikTok, vídeo pós vídeo, ficar vigiando a vida dos outros. Isso é uma guerra. Isso é uma guerra. Se você não definir um tempo, definir um horário, você perderá a guerra. Gastará 2 horas olhando vida alheia e vídeos e morrendo de rir, enquanto o desemprego ri de você, enquanto o diabo ri de você, enquanto o seu futuro chora ou morre diante dessa guerra. Lembrando que hoje nós temos sites, nós temos aplicativo que gamificaram o aprendizado. Duolingo é um dos aplicativos no qual é um game, é um jogo para você aprender um novo idioma. Isso não existia até tempo atrás. Estudar inglês era um saco. E agora está aí, disponível. Isso envolve, isso te capacita. Você vai subindo de fases. Procure isso. Vá lá, vá nas plataformas, nos cursos gratuitos. Olha, você pode vir para o Instituto, usar aqui a nossa internet, usar o ar-condicionado daqui e fazer cursos gratuitos, caso a internet sua não seja boa, caso você não tenha como pagar, venha para cá, fique aqui o tempo que você achar necessário, faça cursos. Aqui é um lugar de paz, aqui é um lugar que você vai estar protegido das guerras aí fora. Venha para o Instituto. Queria, nessa parte aqui, dizer e pedir para que você não esqueça de lançar a sua frequência. Não esqueça, saiba, né, que esse é um curso aqui do Instituto Belo Horizonte, que em qualquer lugar do mundo, se você não está fazendo o livro de Mórmon, você pode se matricular. Basta você lançar a frequência aqui, que o link está na descrição. Essa
Olimpíada que está acontecendo agora, me chamou a atenção a Simone Biles. Vocês sabem que em 2020, em Tóquio, ela desistiu da Olimpíada. E eu acredito que vocês sabem o motivo. Saúde mental. Saiu até agora um documentário dela na Netflix, assisti, e aconselho vocês a assistirem. Mas o que faz com que uma mulher em 2020 abandone uma Olimpíada, 4 anos depois retorne e ganhe 3 ouros e 1 prata, se eu não me engano? Nós precisamos entender que é uma batalha à saúde mental, é uma guerra mental, no qual, se nós não tivermos ou não fizermos algumas coisas, a gente perde. Não é só oração e jejum que vai te curar, sendo que esses dois são fundamentais. Não é só a sua fé que te segura, e isso é fundamental. E lembrando que problemas emocionais retiram até a sua capacidade de pensar na fé, o seu ânimo e disposição de jejuar. A batalha é dentro da sua mente. A batalha é com a sua autoestima. A batalha é você crer em você mesmo. Isso é uma guerra declarada entre você e você. Você e suas perdas. Você e seus desafios. Você e suas tristezas. E eu te digo também como profissional da área, isso pode fazer você perder. Existem novamente aplicativos, sites, programas gratuitos no qual você pode melhorar a sua saúde emocional. Existem aplicativos de meditação. Meditação já está comprovado cientificamente, junto com técnicas de respiração, no qual as pessoas dizem, eu não tenho paciência para poder fazer isso. Eu não consigo, a minha mente não fica. Não fixa. Eu queria dizer para vocês que eu tenho déficit de atenção. Ficar parado, para mim, é uma das coisas mais difíceis do planeta. E eu aprendi a meditar e medito quase todos os dias. E é isso que salva a minha saúde emocional. Não sei se vocês já ouviram falar de mindfulness. Também é uma aplicação atual de respiração, de contato com você mesmo. Aprenda a colocar limite nas redes sociais. Reserve um tempo para você relaxar, para você pensar em você, para você socializar, conversar com alguém. Procure ajuda profissional e olha, existem plataformas de terapia com preço muito acessível. Você precisa, algumas vezes, disso. Queria terminar a nossa aula com Alma 49, o 23 e o 24. Deixe-me abrir aqui para nós agora. Que diz o seguinte: assim, os nefitas tinham poder total sobre seus inimigos. E assim os lamanitas tentaram destruir os nefitas até que todos os seus capitães-chefes foram mortos. Sim, e mais de 1000 lamanitas foram mortos. Enquanto do outro lado, nem um só nefita foi morto. E fala assim no 24, estavam protegidos por seus escudos e suas couraças e seus capacetes, de modo que seus ferimentos, muitos dos quais eram graves, eram nas pernas. Você nunca deixará de passar por problemas. As suas pernas sempre serão agredidas. Você sempre terá algum tipo de ferimento. Mas os nefitas progrediram porque eles souberam poupar, souberam usar da tecnologia, tinham disciplina com relação ao tempo gasto nas mídias sociais. Isso eu só estou fazendo um contexto atual. Eles sabiam muito bem se proteger, principalmente dessas 3 coisas que eu estou acabando de falar. Eles tinham suas finanças, pense, finanças protegidas, sua saúde mental protegida e uma busca contínua por educação e conhecimento. Aí você me pergunta, e Jesus Cristo como é nessa história?
E a maior alegria falar de Jesus Cristo e a tecnologia. Ele usava da tecnologia para transformar água em vinho. Ele tinha o conhecimento da química dos elementos. E ele conseguia entender muito bem da biologia ou de qualquer outra coisa para multiplicar peixes, pães. Ele usou a tecnologia moderníssima, para acalmar a tempestade. Ou vocês acham que isso era só um piscar de olhos? É domínio sobre os elementos que se conhece através de uma tecnologia na qual somente pessoas de grande fé que têm acesso a ela, através disso. Fé. Mas um dia nós aprenderemos que isso é controle sobre os elementos. Sobre finanças. Quando você viu em 33 anos de vida Jesus Cristo pedindo dinheiro a alguém? Ele nunca pediu dinheiro. Ele não tinha dívidas. Ele comia do que achava nos cantos. Ele procurava árvores para poder, frutíferas para comer, e ficava com raiva quando não tinha. Mas lá estava ele, sem nenhuma dívida. Ele sabia controlar as suas finanças muito bem. A parte emocional, você vê Jesus Cristo usando da solitude, momentos com Ele mesmo, momentos no deserto fazendo oração, momentos onde Ele desaparecia, ninguém sabia. Isso é cuidado com o emocional, a solitude faz parte. Jesus Cristo sempre expressou seus sentimentos de raiva, de revolta, de alegria. Ele chorava, ele sorria, ele brincava, ele estava nas atividades. Ele somente se ausentava quando ele precisava dos momentos em ficar ou com ele, sozinho, ou com Deus. Jesus Cristo cuidou da sua saúde emocional. E é por isso que ele venceu a morte, venceu o pecado e venceu todos os seus inimigos. Ele é um exemplo não só nisso, mas em todas as batalhas da vida, as quais ele se prontificou a batalhar. Ele é o ponto máximo de controle, de uso de tecnologia, de força, de vencer batalhas contra o arqui-inimigo, que é o demônio. Muito obrigado a vocês. Espero que vocês sigam as pequenas dicas. Escuta novamente. Se eu conseguir, eu vou pôr os links aqui embaixo na descrição. Eu prometo. Estou aprendendo essa habilidade. Mas são coisas que nós podemos fazer, que os profetas têm ensinado, e nós não perderemos a batalha da vida. Não perca a batalha da vida. Você não precisa ser pobre para sempre. Você não precisa ser deprimido para sempre. Você não precisa ser uma pessoa sem instrução para sempre. Nós temos um Deus, temos uma fé, temos profeta, temos mecanismos, tudo está pronto para você virar a mesa da sua vida e ser uma pessoa extremamente diferente. Que o Senhor proteja todos nós em nossas batalhas, mas nós estamos em guerra. Guerra declarada contra o diabo, guerra declarada contra nós mesmos, porque nós somos seres sensuais, carnais e diabólicos. E a luta contra a preguiça, contra a procrastinação, a luta contra a falta de fé é algo que eu já batalho há bons anos e convido a todos nós a batalharmos. Vamos em frente. Amo vocês. Muitíssimo obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.